Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Quanta Luz Celestial. Hoje, no vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa bem interessante, que é sobre os falsos profetas, algo que a gente tem visto acontecer desde a época de antes de Moisés, onde falava muita coisa, e é um assunto tão atual, tanta gente fala sobre isso também. Aí eu trouxe aqui para você uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso, que é bem interessante. Vamos. Hoje eu tenho um convite para você. Se esse conteúdo faz sentido, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todos os vídeos que a gente divulga aqui. E para ir ainda mais fundo, torne-se membro. É só clicar no botão Seja Membro e nos ajude nesse projeto. Os membros recebem vídeos exclusivos e acesso ao nosso grupo privado no Telegram, onde tem muita coisa legal, como, por exemplo, Rádio Novela Espírita. Gratidão pela sua presença. Eu vou ler para você e a gente vai falar sobre isso. Então, lá no Evangelho, no capítulo 21, a gente tem no item 10 os falsos profetas da erraticidade. Em primeiro lugar, você pergunta, Marco, o que é erraticidade? A doutrina espírita chama de erraticidade o local onde as pessoas estão no plano espiritual, ou seja, quando você desencarna, você fica na erraticidade, tá? É isso que eles falam. Então é no mundo espiritual. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Olha como que ele começa a avisar. Você não vai encontrar gente falando em nome de Deus, na Bíblia, em nome de Jesus, em nome de algum santo, profetizando, falando só entre os encarnados. Você vai encontrar também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes de através seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitem e para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. O que ele está falando aqui? Que muitos espíritos vão a médiums, estejam em centro espírita ou não, vai dizer que, olha, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou a rainha, eu sou o santo, eu sou aquele cara que teve aqui. Ele vai dizer que é um rei, que é o cara, tá? Então a gente já começa por aí a ficar ligado. Aí continuando, são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, ou seja, são eles que vão gerar conflitos, brigas entre os grupos de centro espírita, grupos de estudo e por aí vai, que os impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. O que ele está dizendo aqui? Quando você está num centro espírita, você está frequentando um local de passe, um local de cura, um local de estudo, um local de crescimento, começa a ter muita briga, muito conflito, muito ego, olha, tem coisa errada nesse lugar aí, talvez vocês estejam sendo enganados por algum espírito desse que quer alguma coisa, poder, seja lá o que for. Vamos continuar. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Os espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio males à humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso.
Então, quando o cara começa a dizer, eu sou o tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço isso, eu consigo, conheço aquilo, esse é o sistema que a gente vai usar, tem que fazer assim. E você dá corda, deixa falar. A gente não sabe quem é ainda. Mas na hora que contradiz o que a ciência diz, na hora que é coisas ridículas, coisas muito utópicas, você vê que é impraticável, não passa pelo teu bom senso, peraí, tem alguma coisa errada. E é por isso que quando a gente recebe mensagem espírita, psicografia, etc., a não ser que a gente conheça muito bem o histórico do médium, que é sempre passível de ser obsediado, de estar escrevendo algo que não é bem assim, a gente deixa aquilo guardado numa gavetinha e espera um tempo. Aliás, Kardec fez isso. Kardec, o que ele fez? Quando ele começou a estudar a doutrina espírita, o que Kardec fez? Fez contato com vários médiuns em vários locais do mundo inteiro e mandava a mesma pergunta pedindo para o espírito responder. O que ele recebia igual em diversos médiums, a mesma informação era essa que ele aceitava, o resto ele descartava. Então a universalidade da informação é importante. Agora, quando você está no centro, que você não tem como fazer isso, aí fica um pouco mais difícil, você precisa usar o quê? O bom senso que ele fala aqui. Vamos continuar. Por outro lado, crede que nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Olha que interessante. Nem sempre os indivíduos lá, o pessoal do grupo, vai apreciar a verdade, porque o espírito é inteligente, ele vai falar coisa que massageia o ego da turma. Então você vai ter que usar o bom senso da massa. Ou seja, você tem que ver qual é a reação das outras pessoas ao se confrontar com a informação. Se dois princípios se contradizem, olha essa parte que é importante, achareis a medida de valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatia. Fora, com efeito ilógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado. Falá-la surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Então, o que ele está falando aqui? Quando a gente começa a ver algum centro decair, você tem que analisar o que está acontecendo, porque a informação, a luz, a verdade, Deus permeia ela em vários locais ao mesmo tempo, porque o plano espiritual tem plano A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Eles são muito organizados, eles são muita luz, eles são muita sabedoria. E a gente ainda está aqui na ignorância, mas com ego lá em cima se achando. Então, quando a gente começa a ver que um centro está minguando, que tem muita discussão, que tem muita coisa errada, cuidado, tá? Ali tem algum problema. Isso não quer dizer que às vezes um centro, quando está diminuindo a quantidade de pessoas, que ele está errado, ele está passando mensagem errada. Então, a gente precisa analisar com muita calma. Na maioria das vezes é isso que está acontecendo, mas bota aqui o alerta, a gente tem que analisar. Aí o que ele continua? Repelir sem concedência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento, ou seja, isolar, deixar você isolado. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exageros e louvores, a fim de os fascinar e de ter os dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivo, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo de legítima suspeição. Então fica o alerta, né? Porque o que acontece? Não é porque você desencarnou que tudo muda. A vida continua do lado de lá. O que você é aqui, você vai ser do lado de lá. A questão é que lá no plano espiritual a coisa é mais
evidente, você não consegue esconder a mentira, as sensações são maiores, é, é muito diferente. Mas para você que está aqui encarnado, ele percebe que você não vai enxergar isso. Então ele quer continuar a exercer o poder, o fascínio dele, porque ele deve ter grupos do lado de lá. Ele vai dizendo: olha só, eu comando até pessoas que estão no mundo material e não estão aqui me vendo. Olha meu poder. Então é assim que a coisa funciona e vai. E isso é muito mais comum do que você imagina, tá? Aí está certos igualmente de quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médium também sérios e não as quais como exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado e a manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicação por um determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, toma cuidado, por quê? Porque nenhum médium ele é exclusivo de um espírito, ele só recebe luz, ele só é o cara, esses espíritos que, que têm fama, né, entre aspas, de alguma forma, são só eles que aparecem, esse tipo de coisa. Vocês devem tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Tá? Então o que ele fala? Quando o médium só incorpora aquele espírito que tem muito peso, que tem muito nome, que ele diz que é o cara, que isso, que aquilo, cuidado. Tá? Tem alguma coisa errada aí, fica esperto. Eu já fui a muito centro que era assim, e quando eu percebi, eu pulei fora, nem fiquei, não vou nem brigar, não vou nem discutir, eu estou começando lá a frequentar, não é meu grupo, já vi que estava errado, então pulo fora e procuro outro. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores do grupo, as comunicações que os principais médios recebem, com o cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanando de uma turba de espíritos mistificadores ou mal. Isso foi dito por Erasto, discípulo de Paulo, em 1862, Paris. Então perceba que a gente está falando de algo extremamente importante, ter cuidado quando a gente colhe um centro espírita, ter cuidado quando a gente vai fazer alguma revelação em cima de uma psicografia, em cima de uma psicofonia, em cima de uma mensagem que você gravou lá. Hoje o pessoal grava muito no celular, no centro espírita, as mensagens para depois escrever. Tome cuidado. Tá? O que Kardec falou, o que o Espiritismo fala, né, que a gente estuda, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com aquilo que está sendo revelado, com aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque pode ser que esta informação seja enganosa de um espírito embusteiro e aí vai gerar discórdia com o grupo. Num primeiro momento, talvez você não enxergue isso, talvez você não veja isso, entendeu? Mas o fato que é isso que acontece. E é por isso que a gente tem bastante apostila, livros, tem lá todo o Pentateuco Kardeciano, tem muita informação para você baixar de graça no site. Tem também os meus livros digitais, que é um valor simbólico só para ajudar com o projeto, se você quiser colaborar aqui e ajudar com a gente. Então, tudo isso faz com que as coisas aconteçam. E se você quiser também nos ajudar, você pode ser membro, basta clicar aqui e nos ajudar também a todo esse projeto, assim a gente levar mais coisas. Vem muita novidade, vem muita coisa bacana aqui. Hoje eu queria falar para você sobre falsos profetas, hoje eu queria passar essa mensagem para você ficar esperto, para você ficar atenta, para saber que
tome muito cuidado com o que estão falando, com o que estão dizendo. Não acredite em tudo, passe pelo teu crivo da razão. Se você frequenta um grupo espírita, se você frequenta alguma coisa, está na hora de prestar atenção nisso e levanta a mão e diz que está achando assim, coloca para o grupo, coloca para a massa e vamos ver o que sai dali, sempre com amor, sempre com afeto, sempre com carinho, mas a verdade tem que seguir, que é a verdade do nosso despertar. Combinado? É isso aí, muita paz para você. Sempre aqui no final eu deixo para você lá a mensagem do Grupo Anjo Azul, que eles estão sempre pedindo ajuda e estão sempre precisando. Então fica aí, se você puder ajudar a entender o trabalho, é assim que a gente faz. Até a próxima. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.